Se o seu currículo não está te ajudando a conquistar o emprego que você quer e se você está sentindo dificuldade de pontuar e ressaltar as suas habilidades para os seus futuros chefes, fica por aqui porque eu vou compartilhar com você uma estratégia incrível de currículo, simples e fácil de seguir, que já ajudou vários alunos meus a conquistarem empregos até melhores do que eles estavam imaginando. Você precisa entender o papel de cada uma dessas peças, encaixar elas bem e montar um currículo estratégico. Vamos lá! Oi, eu sou a Nina, professora de inglês há 14 anos, especializada em exames internacionais e business English, e eu já ajudei centenas de profissionais como você a crescerem na carreira através do inglês. Se esse é um assunto que te interessa, segue aqui no canal e checa minha página lá no Instagram. Vamos falar francamente agora? Montar um currículo é esquisito. Não é fácil falar da gente mesmo, enaltecer as nossas conquistas, ressaltar as nossas principais qualidades. No final das contas, o currículo, assim como uma entrevista, você está ali para convencer a pessoa de que você é o melhor para aquele cargo. Então é um pouco estranho mesmo. Mas não tem jeito, é fundamental. E existem maneiras de descrever as suas habilidades, de pontuar as suas qualidades, as suas características como profissional, de uma maneira que chame a atenção do recrutador e faça ele te chamar para uma entrevista. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro passo. Você precisa criar no seu currículo uma estrutura simples. O seu currículo precisa ser fácil de navegar. Existem algumas pesquisas que indicam que os recrutadores ficam, em média, alguns segundos por currículo. É isso mesmo. Eu vou até repetir para ficar mais enfático. Os recrutadores passam, em média, segundos por currículo. Uma amiga minha, por exemplo, é coordenadora de um museu enorme no Rio e recentemente eles fizeram um processo seletivo e aí ela me contou que teve que, em 2 dias, ler 200 currículos. Faz as contas. Não tem como. Então, é realmente muito importante que o seu currículo seja fácil de navegar e seja muito apelativo, atrativo logo de cara. Você precisa, logo no início do currículo, chamar a atenção do recrutador para prender ele ali mais um pouquinho e, quem sabe, despertar o interesse dele em ler mais sobre você. Por isso, a maneira como a gente organiza as informações dentro de um currículo é fundamental. Mas como que a gente vai fazer isso? Um dos pontos mais importantes é criar seções. Então, olha aqui nesse exemplo que eu vou botar na tela. A gente tem seções muito claras, o nome, o cargo, a gente tem aqui experiências profissionais, a gente tem as seções muito claras, muito fáceis de serem identificadas. Uma outra sugestão que eu sempre dou para os meus alunos de business é legal você colocar uma seção de technical skills, porque isso mostra que você vem se mantendo atualizado. Hoje em dia a gente tem cada vez mais usado a internet para reuniões, para entrevistas. Então, se você coloca ali, por exemplo, que você sabe usar plataformas como Zoom ou como Google Meets, isso é sim algo interessante de ser pontuado. Um outro fator interessante é criar sessões que valorizem você como profissional. Se você acabou de sair da faculdade e tem pouca experiência profissional, ou talvez experiência profissional nenhuma, talvez seja mais interessante você já colocar logo de cara sessões como pesquisas acadêmicas ou cursos, trabalhos voluntários. Então você não vai valorizar logo de cara a sessão de experiência profissional, porque você não tem experiência profissional. Agora, por exemplo, se você é um acadêmico, um professor acadêmico e você já ganhou prêmios importantes que são muito relevantes na área, talvez você queira colocar essa parte de premiações mais para o início, porque isso é algo muito relevante na sua carreira. Faz sentido? A gente precisa organizar as sessões do currículo pensando no nosso objetivo e na nossa experiência profissional. Existem várias outras categorias legais que a gente pode incluir no currículo para meio que puxar a sardinha para o nosso lado, sabe? Eu falo muito sobre isso num vídeo que eu postei recentemente aqui no canal, eu vou colocar o link aqui embaixo, que fala sobre partes do currículo em inglês. Então você também, dependendo da vaga, pode escolher falar sobre as suas habilidades linguísticas, né? Language skills. Porque você sabe que a vaga exige inglês ou exige espanhol. Então, nesse vídeo, vocês vão entender mais sobre categorias de um currículo. O link está aqui na descrição. O segundo passo é se certificar de que você está fazendo um resumo atrativo da sua carreira, da sua experiência profissional. Lembra que eu te disse que hoje os recrutadores passam, em média, alguns segundos por currículo? Então, a gente precisa logo de cara prender a atenção desse cara.
Isso faz com que o seu resumo profissional no topo do currículo seja uma das partes mais importantes dele. É ali que o recrutador vai decidir se ele vai ler o seu currículo todo ou não, entende? Então é nesse momento que você vai precisar incorporar a versão mais segura e autoconfiante de si mesmo, para você escrever com firmeza, ressaltando as suas qualidades e as suas habilidades, para você passar credibilidade para o recrutador. Então você vai começar essa sessão com um título, que pode ser ou o cargo que você tem hoje, ou o cargo para qual você está aplicando. E você vai seguir ele de 3 habilidades-chave. Por que eu digo habilidade-chave? Porque você vai precisar selecionar elas com cuidado, pensando em você como profissional, mas também pensando na vaga. E é aí que eu vou te dar uma dica de ouro. As habilidades que você ressaltar logo de cara no seu currículo devem estar na descrição da vaga. Então, antes de você pensar no currículo, vai lá na descrição da vaga do LinkedIn, estuda ela com cuidado, presta muita atenção nas características que eles estão buscando nesse profissional, preste atenção nas demandas com as quais esse profissional vai ter que lidar e selecione com cuidado as habilidades que você vai ressaltar logo de cara aqui no topo do seu currículo. Isso pode parecer simples, mas dessa maneira você está deixando muito claro para o recrutador que você tem as qualidades e as características necessárias para essa vaga, entende? Depois desse título e subtítulo, você pode escrever de 3 a 4 frases descrevendo por que as suas habilidades e as suas qualificações fazem de você o melhor candidato para a vaga. Mais uma vez, você precisa ter em mente nesse momento as necessidades da empresa. E o seu objetivo com essas frases é deixar claro para o recrutador que você é a pessoa certa para resolver os problemas que eles precisam resolver. Então, cuidado para não desviar o foco nessa parte do currículo e acabar falando sobre os seus objetivos profissionais. Os meus objetivos são, ou eu procuro aprimorar XYZ. Não. Nesse momento, você precisa provar para o recrutador que você é a pessoa correta para resolver as principais demandas dessa empresa. Você só tem alguns segundos, lembra? Você precisa vender seu peixe rápido. Se você quiser, você pode seguir essas 3, 4 frases de alguns bullet points que a gente chama de career highlights, ressaltando as suas principais conquistas, aquelas das quais você mais se orgulha. Então, projetos importantes, premiações, treinamento especializado. Isso tudo vai variar, obviamente, de acordo com a vaga e o candidato. A ideia aqui é fazer o recrutador querer saber mais sobre você. Você também pode destinar uma seção do seu currículo para as competências principais, que em inglês a gente chama de Core Competency Section. Isso é uma combinação entre as suas hard skills, que são as habilidades relacionadas ao cargo em si, e as suas soft skills, que são as habilidades interpessoais e comunicativas. Tudo isso, obviamente, sempre levando em consideração a vaga. Gente, tudo no seu currículo tem que estar relacionado à vaga para a qual você está aplicando, ok? Isso é muito importante. Terceiro passo, incluir frases que quantifiquem os seus resultados. O que é isso? É importante você quantificar tanto as tarefas que você executou, quanto os resultados que você atingiu. Quando você consegue quantificar resultado, você deixa o seu currículo com um peso muito maior, muito mais persuasivo. E como que você pode fazer isso? Aumento nas vendas? Redução de custo, melhores avaliações dos clientes ou mais clientes conquistados, crescimento do seu time, novas parcerias, número de pacientes que você atendeu ou novos projetos que você ajudou a desenvolver, operações que você conseguiu otimizar. Para quem é do marketing, aumento de números de seguidores nas redes sociais ou aumento no número de conversões. Vamos analisar na prática aqui um exemplo. Olha essa frase. Managed Instagram and TikTok accounts for small English schools. Então aqui tem o quê? Gerenciou contas no Instagram e no TikTok para pequenas escolas de inglês, tá? Agora vamos comparar com essa outra frase aqui, ó. Increased Instagram following by 35% within 4 months, leading to 20% more enrollments and more business opportunities. Esse segundo exemplo, ele não fala só das suas habilidades. Ele também quantifica o seu sucesso e ressalta o resultado que você conquistou. Ele é muito mais persuasivo que o primeiro.
E você pode adaptar essa mesma estrutura que eu tô trazendo aqui. Pega um verbo de ação, né? Eu aumentei o lucro ou eu diminuí o custo, né? Então, increased, decreased, improved. Você descreve logo em seguida aquilo que você fez e você finaliza com o resultado. Nesse caso aqui, 20% more enrollments, more business opportunities, ok? Então, essa é uma maneira de você quantificar as suas conquistas. O quarto ponto é que o seu currículo precisa ser legível. E quando eu digo legível, não é só pensando no recrutador, mas é também pensando num sistema de rastreamento de candidatos, que em inglês a gente chama de ATS. Applicant Tracking System. A gente vai falar sobre os dois, mas vamos focar primeiro em deixar o currículo legível para pessoas, para o recrutador. Gente, mais uma vez, você só tem alguns segundos, lembra? Então você tem que deixar o seu currículo apelativo logo de cara e você não pode fazer o recrutador ter que procurar informação. Uma coisa simples que ajuda muito, gente, é dar Enter. Enter é de graça, gente. Use e abuse do Enter. Você tá vendo aqui a diferença na tela? Ó? Esse é um currículo com Enter. Então você tem esse espaçamento branco, ele dá um respiro, ele deixa o documento mais limpo. Agora compara com esse outro aqui, ó, sem Enter nenhum. Tá vendo como a informação fica toda acumulada? É mais difícil de ler. Então a gente precisa facilitar a vida do recrutador ao máximo. Você pode e deve usar os bullet points também para organizar as informações. Use uma formatação consistente, não é legal ficar mudando a formatação ao longo do currículo. Use uma fonte clara, nem muito grande e nem muito pequena. E se certifique de que o seu currículo não tem nenhum erro de ortografia, ok? Pelo amor de Deus. E como que a gente vai deixar o seu currículo legível para o sistema de rastreamento de candidatos, que é o ATS, lembra? Applicant Tracking System. Bom, para quem não sabe, esse é um sistema muito usado aqui no Brasil e lá fora para fazer uma peneiragem prévia dos currículos. Por isso é tão importante você ter em mente a vaga quando você estiver customizando o seu currículo, porque nele você precisa incluir palavras, características, habilidades que estão presentes na descrição da vaga, porque são essas características, essas palavras que o programa vai pesquisar. Então, esse programa vai selecionar os currículos que têm informações compatíveis com a vaga. Percebe a importância de você estudar essa vaga antes de adaptar o teu currículo? Você precisa incluir ali palavras-chave específicas, justamente para que você passe nessa peneiragem prévia. Também existem alguns cuidados em relação à formatação que são importantes nesse momento. É importante você evitar colunas no seu currículo, porque isso dificulta esse escaneamento. Também é bom evitar imagem, gráfico, tabela. Use títulos claros para suas sessões. Use bullet points. Essa é a pata do Oliver que está jogado no sofá. Queria a vida do meu cachorro. E eu também, gente, preciso enfatizar algo e deixar muito claro. Você pode ser o profissional mais experiente do mundo. Você pode ser de longe a pessoa mais capacitada para aquela vaga. Se o seu currículo não tiver palavras-chave, características e habilidades compatíveis com a vaga que foi anunciada, você não vai passar nessa peneiragem. Não importa o quão qualificado e experiente você seja. Então, hoje em dia, é muito importante você customizar o seu currículo, que é justamente o quinto passo que eu quero trazer aqui para vocês. Para facilitar a sua vida, é interessante você ter uma espécie de cópia matriz, onde você tem as principais informações ali organizadas, já com uma linguagem persuasiva, na formatação correta, tudo direitinho. Mas é fundamental que você adapte, que você customize esse currículo toda vez que você estiver aplicando para uma vaga nova. E onde que a gente vai fazer a maioria dos ajustes, né, dessa customização? Nessas sessões que a gente discutiu aqui no vídeo. Então, por exemplo, a primeira sessão você pode trocar esse título, né, de acordo com a vaga, obviamente. Aquelas principais habilidades que você vai pontuar logo em seguida, você também pode ajustar de acordo com a vaga. Isso tudo vai tornar o seu currículo muito mais persuasivo e atrativo para o recrutador e também vai deixar ele ATS friendly, ou seja, ele vai poder passar naquele sistema de peneiragem que a gente acabou de discutir. E aqui você aprendeu 5 passos simples, mas essenciais para deixar o seu currículo muito mais competitivo no mercado de trabalho. Se esse é um conteúdo que te interessa, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like e até o próximo.